Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam no seu coração. Boa tarde. Tarde onde Deus está com esse relógio, marcando o tempo e as horas e segundos só para estabelecer a sua vitória. De casta manarraçou. Ele traz para você toda a preparação, uma organização a qual você vai colocar você e sua casa em ordem, sua família, vai contemplar este milagre, esta cura divina de cantar manarracébria, porque o tempo está bem curtinho, mas ainda dá tempo, ainda dá certo de cantar manarracébria, porque ele muda as estações para te abençoar. Ele muda tempo e estações, estabelecendo reinos para te dar esta estação da palavra dele ao meu seu coração. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. O relógio de Deus está marcando a sua vitória. O relógio está marcando até os últimos segundos da sua vitória. Da sua vitória, Deus já marcou aqui, glórias a Deus, dentro da palavra dele ao seu coração. Isaías capítulo 38, glórias a Deus. A doença e a cura de Ezequias. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no verso 8. Já te peço, deixa o teu like, não esquece o seu like, que é muito importante, glórias a Deus. Não esquece, aleluia, porque cada dia chega o tempo do Senhor dentro da palavra dele no seu coração. Glórias a Deus. Se inscreve também no canal do YouTube com teu amém. Vamos fazer leitura aqui. Isaías 38, versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus na sombra lançada pelo sol, declinando no relógio de alcance. Assim retrocedei o sol os 10 graus que já tinha declinado. Este é o relato de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. E disse: no cessar dos meus dias, ei-me às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Disse: não verei o Senhor, Senhor da terra dos viventes. Jamais verei os homens como moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi e foi arrebatada de mim. Contenda de pastor, cortei a minha vida como um tecelão. Ele me contará o tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabará. Como o brou de uma dourinha, assim xirevá e gemia, como uma pomba alcançada aos meus olhos no altar. No alto eu dizia: ó Senhor, estou oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mensalmente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por esta palavra. Louvado seja Deus, uma palavra, glórias a Deus, a qual ele se expressou através dessa oração, de cantar manarra sobre decai. Deus, glórias a Deus, ouviu sua oração nesta cura divina, nesta apresentação, glórias a Deus, que você pensava que ia chegar às últimas, de cantar manarra, o seu limite tinha acabado, de cantar manarra sobre decai. Mas Deus trouxe para você nesta tarde essa resposta de oração. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Fizemos leitura da palavra do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Que o Senhor venha falar comigo e você cada vez mais se revelando dentro desta cura divina, dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da sua casa. A Bíblia deixa bem claro que Isaías vai até Ezequias. O rei Ezequias estava doente, glórias a Deus. E ali ele clamou ao Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo que ele virou o rosto para a parede e começou a orar, a clamar ao Senhor. E ele vai relatar, glórias a Deus, como é que ele estava, né? Ele vai dizer que o relógio de Deus retrocedeu, o relógio de Acades, o relógio de Deus retrocedeu, o sol de 10 graus, que já tinha declinado, retrocedeu para trás 10 graus, adiantou, glórias a Deus. Deus chegou adiantando, glórias a Deus. Deus chegou estacionando, de castamanda sobre decai. Glórias a Deus, o tempo só para te dar a vitória. Louvado seja Deus, só para dar a cura divina dentro do seu lado, na sua casa, dentro da sua família. Deus, glórias a Deus, chegou, aleluia, retrocedendo. Louvado seja o nome do Senhor.
para adiantar a sua vitória. Você entende esse mistério? Deus para tempos e estações. No livro de Daniel vai dizer, Daniel capítulo 2, versículo 21, ele muda tempos e estações de cantar manarra sobre de cai, só para confundir a ciência, só para te dar a vitória, de castabadarra, ele muda tempos e estações, louvado seja Deus, tempos e hora, só para confundir a ciência. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo e as estações é dele. Para estabelecer reinos também é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aquilo que o médico determinou, o tempo, né? O tempo e a hora de vida, Deus chega, glórias a Deus, retrocedendo através da sua oração, do seu arrependimento, da sua organização dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, do seu casamento. Através deste arrependimento da sua casa em ordem. A Bíblia vai dizer que quando Isaías chega até Ezequias, dizendo, coloca a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer. Louvado seja Deus, tu morrerás. Morrerás espiritualmente, morrerás carnalmente. Glórias a Deus. Ia acabar. O projeto ia acabar. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias ora a Deus, coloca o seu rosto na parede de cantar uma narração sobre de cai, e o Senhor retrocede 10 graus do relógio de Acais para dar vitória. Louvado seja o nome. E ele começa a lembrar como é que ele estava. Ele disse, no cessar dos meus dias, estava às portas da sepultura, de cantar uma narração. Você crê que Deus fecha a sepultura hoje, de cantar uma narração de cai? Deus fechou a sepultura por causa do seu arrependimento, dessa organização dentro da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus projetos, deste ambiente de trabalho. Deus fechou a sepultura. Ele começa a relatar, quando ele começa a entrar em espírito de oração, Deus começa a se revelar para ele, ao ponto que ele diz, Deus fechou as portas da sepultura. Glórias a Deus, como uma andorinha. Eu gemia como uma andorinha, eu estava ali, louvado seja o nome do Senhor. Ali xereava e gemia como a pomba, que estava os olhos no alto, que dizia, ó Senhor, estou oprimido. Glórias a Deus. Esperei com paciência a madrugada como um leão. Glórias a Deus, que quebrou todos os meus ossos, de manhã até a noite. Me acabarás. Ele disse, esperei com paciência. Glórias a Deus, na madrugada, e o leão vinha para tragar de castama da raçobra até os ossos, mas ele esperou, ele clamou, ele voltou o rosto para a parede e orou, e Deus fechou as portas da sepultura, daquela doença, de cantar uma narração sobre ele cai. Isaías volta até Ezequias, quando Ezequias começa a orar, Isaías, profeta messiânico, volta lá, Deus manda Isaías voltar e dizer, glórias a Deus, que ele ia viver. Louvado seja o nome do Senhor, que o relógio, glórias a Deus, estava estacionado, estava, glórias a Deus, retrocedido 10 graus, só para dar vitória, a cura divina dele. Louvado seja o nome do Senhor, que o relógio já tinha declinado, glórias a Deus, já tinha parado, mas o relógio de Deus está trabalhando, viu? O relógio de Deus está trabalhando em seu favor, do seu casamento, da sua família, da sua casa, deste ambiente de trabalho. O relógio dele não para, está trabalhando, de cantar uma narração, de cair. Enquanto você está orando, você está com a fé, você está se organizando, você, sua família, sua casa, seu casamento, seus filhos, enquanto você está em oração, no propósito, Deus chega com esta cura maravilhosa, Deus chega com essa restauração, Deus chega com a libertação. Glórias a Deus, Deus chega mudando o tempo e as estações para te dar a vitória, mas Ele não cessa de trabalhar. Glórias a Deus, sobre você Ele traz, glórias a Deus, este tempo para você se organizar, para você, glórias a Deus, colocar em ordem, de cantar manarração, receba as ordens da palavra do Senhor no seu coração. Receba, porque ainda dá tempo de castar manarração, ainda dá tempo de você se organizar, de você organizar a sua casa, seu casamento, seus filhos, este ambiente de trabalho. Começa a se preparar, a se organizar. Põe a sua casa em ordem, de cantar manarração, foi o que Isaías disse a Ezequias. Ele começou a orar, e Deus começou a revelar onde estava, glórias a Deus, ali querendo consumir até os ossos, até, glórias a Deus,
a saúde dele, glórias a Deus. Mas Deus, louvado seja Deus, ouviu a oração dele. Deus ouviu a organização dele dentro da casa dele. Se organiza a sua casa, dedicação no seu casamento, seus filhos, seus projetos, suas finanças, até mesmo a sua casa mesmo. Se organize, faz uma limpeza espiritual, decanta manarra sobre decai, porque Deus está com o relógio. Ele que dá a última palavra. Ainda dá tempo, ainda dá certo para você, glórias a Deus, receber este milagre, esta vitória. Amém? Vamos orar e agradecer? Oh, aleluia, Deus grande, Deus poderoso, majestoso és tu, Senhor da glória. Já te damos glória, glória, glória a Deus por esta palavra, Senhor, tão poderosa, tão milagrosa, uma palavra de consolo pelo arrependimento desta pessoa, pela fé, pela gratidão. O Senhor traz uma palavra, louvado seja Deus, que ainda dá tempo, ainda vai dar certo, quando ela se organizar, quando ela pôr sua casa em ordem, ela, sua casa, sua família, o Senhor está com um milagre, o Senhor está com a cura divina da restauração, de cantar na sombra de cair, porque o Senhor retrocedeu, toda a artimanha do inimigo caiu por terra, toda a emboscada, glórias a Deus, toda enfermidade, toda a sepultura o Senhor fechou, decantava na racebra, como o Senhor disse na palavra, que fechou as portas da sepultura, na casa, na família, neste ambiente. O Senhor chegou operando, o Senhor chegou trabalhando, porque não para as horas, o relógio do Senhor, o Senhor não perde tempo, Deus. Oh, aleluia, desmancha toda a emboscada do inimigo. Todo mal, Senhor, já caiu por terra, porque o Senhor chega consolando esta pessoa com esta palavra, porque ela se arrependeu, ela colocou a casa em ordem, com esta limpeza espiritual. O Senhor entra com o Espírito Santo da verdade. Deus também visita, meu Pai, a saúde dela, entra com cura, entra com libertação, entra com restauração, meu Pai, restaurando lá dela a família, o casamento, restaurando os filhos, restaurando este ambiente de trabalho. O Senhor chega, meu Pai, glórias a Deus, quebrando todo o mal, todo olho grande, toda a inveja, toda a enfermidade que estava alojada. O Senhor chegou com consolo, com o milagre e a vitória, porque, glórias a Deus, o Senhor viu, aleluia, o arrependimento. O Senhor viu, glórias a Deus, o tempo que essa pessoa tirou para o Senhor para agradecer, para te clamar, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor chegou, aleluia, retrocedendo tempo na vida dela, da casa dela, da família dela, do casamento dela. O Senhor chegou retrocedendo aquilo que estava já inclinado, de casca da raçura, mas o Senhor chegou dando a bênção e a vitória, o milagre concedido pela gratidão dela, pela fé, pela organização na casa dela, de casca na raçura, de cair. O Senhor faz essa limpeza através da tua palavra. Senhor, visita os hospitais, os presídios, entra com cura e libertação, entra com restauração. Assim que pedimos, em nome do Pai,